Olá, pousadeiro, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou a Natália, que eu vivo de pousada, e aqui eu ensino os pousadeiros a terem mais qualidade de vida ao mesmo tempo que tem uma pousada lucrativa. E hoje eu voltei finalmente com o Pergunta para Pousadeira, esse programinha que eu faço aqui quando eu recebo algumas perguntas de vocês, então eu já junto tudo, resolvo fazer um apanhado geral. E esse Pergunta para Pousadeira está um pouquinho diferente, porque a gente teve recentemente uma festa aqui em Barra Grande, uma festa bem grande, né, chamada We Love BG. E nessa festa, quando tem festa na cidade, geralmente vamos dizer assim, é um misto de que é uma coisa boa, mas também tem a parte que é ruim, as pessoas nem sempre gostam tanto da questão de ter as festas. O tipo de hóspede que é atraído para esse tipo de festa, muitas vezes não é o hóspede que você está acostumado a lidar com a sua pousada, especialmente se você está funcionando num lugar como Barra Grande, que é um lugar que as pessoas vêm para descansar, vêm mais para curtir a praia, a tranquilidade, o silêncio. E aí tem um evento no fim de semana que traz muitas pessoas, e aí festa, álcool, drogas e tudo aquilo, né? Mas tudo bem, tirando essa parte, né, de saber realmente, né, como lidar com a questão dessas festas na sua localidade, hoje o Pergunta para Pousadeira vai ser mais focado em questões de lidar com comportamentos dos hóspedes que são um pouco inadequados. Então eu separei aqui 4 situações, na verdade 4 perguntas de histórias verídicas que aconteceram aqui em Barra Grande, que eu não vou falar as pousadas que foram, né, até por uma questão de privacidade, mas eu achei legal dividir com vocês aqui, porque tá todo mundo sujeito a acontecer esse tipo de coisa na sua pousada. A gente nunca sabe quem é a pessoa que está se hospedando com a gente, e quando acontecem as coisas, a gente tem que acabar resolvendo rapidamente, né? E de uma maneira que seja eficiente para a pousada e que também não queime seu filme, né? Perante o hóspede, para ele sair falando mal da sua pousada por aí, tá bom? Bom, então a primeira situação que aconteceu, né, que pode acontecer na sua pousada, é o hóspede resolver que ele não quer ir embora. É bem estranho, tudo bem, tem muita gente que vem realmente para Barra Grande e não quer ir embora, resolve ficar, assim como eu, resolvi voltar, né, e abrir minha pousada aqui, mas acontece muito, deixa eu ver aqui que minha luz tá desligando, mas acontece muito do hóspede querer, vamos supor, ele faz uma reserva para 2 diárias, vamos supor, com a saída no domingo, só que aí chega no domingo, ele tá numa ressaca do cão e resolve que não quer ir embora, só que, por exemplo, sua pousada pode estar lotada, por que não? Às vezes é temporada, então tem gente saindo no domingo, gente chegando, e pode ser que você não tenha nenhum quarto disponível para aquele hóspede, especialmente o quarto em que ele se encontra. E aí, o que você vai fazer quando o hóspede começa a bater o pé e dizer que não quer ir embora? Que foi isso que aconteceu aqui, o hóspede falou não, que deveria ter sido avisado, porque ele tem direito de ficar mais uma diária e tudo mais. Bom, né, como toda situação delicada para os pousadeiros, é sempre legal conversar com calma e tranquilidade, né? Muitas vezes o hóspede não tem muita noção das regras da hotelaria, não sabe como funciona, às vezes ele nem viaja tanto assim, a ponto, né, de poder realmente vivenciar isso, né, e saber como se portar nesse tipo de situação. Ele simplesmente está querendo ficar na sua pousada mais tempo, né, então vamos considerar que isso é uma coisa boa também. Talvez ele esteja sendo um pouco irredutível, porque ele não quer sair do seu conforto, né, ter que mudar de pousada e tudo mais. Então, o que eu sugiro, né, que você faça, você explique que, né, o quarto já tem uma reserva, que você não tem a disponibilidade para o período, mas se dispõe a ajudá-lo. Então, procure uma pousada perto, que tenha um valor mais ou menos parecido com o seu, que não vai ter muita diferença para ele, que tenha um serviço mais ou menos parecido, né? Já faça todos os trâmites, já providencie uma pré-reserva, entende? Já ajude a pessoa a sair com mais facilidade da sua pousada, né, sem ter que te causar um problema. Pode acontecer da pessoa mesmo assim ser, né, partir para ignorância e não querer ir embora e querer justificar que vai ficar. Aí realmente você tem que apelar, talvez chamar a polícia, um advogado, alguma coisa do tipo, mas eu prefiro usar essa alternativa em último caso. Eu acho muito mais fácil você tentar resolver o problema dele, né? Então,
providenciando outra pousada, mais ou menos no mesmo valor, mais ou menos no mesmo estilo que você, já deixar essa, né, já encaminhar essa pré-reserva para essa pousada, para você não ter problema com ele e ajudá-lo da melhor maneira, dizer que agradece, que gostaria muito que ele pudesse ficar na sua pousada mais um dia, mas que não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, por mais que eu sei que o pousadeiro que passou por isso ficou um pouco desesperado, não sabia muito bem o que fazer, mas a regra é sempre a mesma. Fique tranquilo, fique calmo e tente, pelo menos, né, com um pouquinho de cuidado, contornar essa situação. A tendência é melhorar para todo mundo. O hóspede vai, fica em outra pousada vende mais uma diária, você recebe os hóspedes que você tinha que receber e tá todo mundo feliz no final. Então, tente sempre negociar, tente sempre ajudar o hóspede antes, né, de querer entrar para briga, né? Porque entrar para briga sempre a situação sai ruim para a pousada no final. Então, evite entrar na briga. Outra situação que aconteceu muito, né, também durante esse feriado de festas aqui em Barra Grande, foi a questão dos hóspedes inconvenientes. Então, tem gente que acaba exagerando um pouquinho na bebida, na droga, não sei lá o que eles acabam consumindo, e chegam na pousada fazendo muito barulho, gritando, pulando na piscina, fazendo coisas inadequadas para o ambiente de uma pousada, que no final é um ambiente que diversas pessoas estão hospedadas. Então, pode ter desde pessoas hospedadas para festa, pode ter famílias com crianças, com bebês, ou um casal em lua de mel que não está indo para a festa. Então, essa noção de respeito ao espaço tem que ser muito bem passada ao hóspede. Então, se por acaso você notou que o hóspede chegou alterado e ele está, né, exagerando um pouquinho no comportamento dele, você pode chegar sempre delicadamente, conversando, explicando, né, a situação, que há outras pessoas dormindo, que tem outros hóspedes, se ele poderia, né, diminuir um pouco o volume, se ele tiver com alguma caixa de som, pedir para desligar. Então, ter as regras da pousada, principalmente a regra do silêncio muito bem definida, ajuda demais você a evitar esse tipo de situação. Não digo nem evitar, porque o cara, se a pessoa tá ali para curtir, para beber, ela vai beber, vai curtir, mas pelo menos te dá um respaldo de você pedir para a pessoa, né, colaborar com o silêncio, colaborar com as outras pessoas dentro da sua pousada e realmente, se ele quiser curtir, gritar, não sei o que, vai para a rua, né, vai para a festa, que é o lugar para fazer isso, entende? E, mais uma vez, caso, né, a pessoa se torne violenta, porque quando a pessoa está bêbada ou, né, fora de si, ela pode realmente se tornar um pouco violenta, se tornar um pouco agressiva. Se você notar qualquer tipo de perigo nesse tipo de situação, chame a polícia, né? A polícia tem todo o direito, né? Você tem todo o direito de chamar a polícia e a pessoa, você tem regras, ela tem que obedecer às regras do seu estabelecimento, senão você pode muito bem convidá-la a se retirar. Mas, mais uma vez, o último caso é caso de polícia. Tente sempre levar numa boa, numa conversa. Quem nunca passou por isso antes? Então, não vale a pena, mais uma vez, você criar um caso muito grande, se você consegue resolver na base da boa conversa, tá? A terceira situação que eu gostaria de falar aqui um pouco hoje é com relação a danos. Então, o hóspede pode chegar e realmente, né, dependendo do estado alcoolizado dele, danificar alguns itens da pousada. Pode ser algum item no quarto de decoração, ou pode rasgar um lençol, rasgar uma toalha no momento de loucura, não sei bem como eu posso dizer isso. A pessoa pode passar mal no quarto e ocasionar, né, alguma sujeira um pouco mais difícil de ser limpada, né? Então, esse tipo de situação também tem que estar prevista no seu regulamento, tá? Você tem que ter um item no seu regulamento dizendo que as pessoas precisam zelar pelos bens da pousada e que elas são responsáveis pela conservação dos mesmos. E você pode, inclusive, nesse regulamento já pré-definir uma multa ou dizer que vai ser cobrado, né, o valor equivalente aí para reposição do item danificado ou do item, né, que foi quebrado, no caso na pousada. Você pode definir tudo isso no seu regulamento. Mas a gente sabe que, apesar de estar tudo definido no seu regulamento, às vezes as pessoas
não vão querer pagar. Então, aí você pode ter outra confusão, né, outro problema ainda com as pessoas, né, ao longo, né, ao final da estadia, porque ela pode se negar, mas se você já tiver no regulamento, fica mais fácil falar, olha, você veio aqui, quando você faz uma reserva, você está ciente do regulamento e você tem que segui-lo, você não seguiu, então você tem o direito de cobrar. Se o hóspede, mais uma vez, der problema, a última alternativa sempre, chame a polícia e tente resolver, né, da melhor maneira possível, com ou sem a polícia. Eu prefiro não envolver a polícia nessas histórias, mas pode acontecer. Outra situação, até que eu vou até continuando nesse gancho, outra situação que também aconteceu foi, né, o hóspede acabou, né, se excedendo na noite e não foi ao banheiro a tempo e o colchão virou o banheiro dele. Pois é, né, essa é uma situação que é mais comum do que você imagina, né? Muitas vezes o hóspede nem avisa o que aconteceu. Se ele avisar, ótimo, que você tem tempo, né, de resolver a questão, né, com um pouco mais de paciência. Mas nesse tipo de situação, você pode ter sim uma taxa de limpeza extra, que provavelmente você vai ter que contratar uma empresa terceirizada para fazer uma higienização no seu colchão, ou então você vai ter que contratar, ou você vai ter que enviar esse colchão para algum lugar para fazer essa higienização, ou você mesmo vai fazer, se você tiver, né, um vaporizador, alguma coisa do tipo. E esse serviço pode e deve ser cobrado do hóspede, sim, tá? Eu sei que às vezes a gente fica meio assim de cobrar alguns tipos de serviço, mas vocês têm que ter noção que a gente tem que cobrar o que a gente tem de prejuízo, né? O normal numa hospedagem não é o hóspede danificar ou molhar o seu colchão, né? Então você tem que sempre pensar numa situação normal de hospedagem. É claro que acidentes acontecem, então pode ter caído um copo de água no colchão, alguma coisa assim menos grave. Agora, alguma coisa que aconteceu porque o hóspede estava no estado alterado, aí já não é a responsabilidade da pousada mais isso. Então você precisa repassar essa responsabilidade para quem é o real, né, o real detentor dela, que no caso é o hóspede. E mais uma vez, gente, muitas vezes a gente fica encanado de cobrar, mas a melhor situação é você ser muito sincero com o hóspede, explicar, né? No caso, eu vou dar o exemplo do colchão. Olha, nós vamos ter que retirar o colchão do seu quarto vai ficar inutilizado por pelo menos 1 ou 2 noites, que vai ser o tempo de fazer toda a higienização e a secagem do colchão. Você vai ter a limpeza da roupa de cama, você vai ter muitas vezes que trocar ele de quarto se ele fosse ficar mais uma noite, porque geralmente a pousada não vai ter um colchão extra, né, do tamanho da cama que o hóspede estava. Então você pode muito bem fazer isso de uma maneira tranquila, explicando para ele. É até legal você ter uma listagem dos seus custos para ficar justificado o porquê que você está cobrando esse valor que você está cobrando. Não é um valor aleatório que você está cobrando, né? Você está cobrando um valor justo e como ele te causou um prejuízo, um dano no seu quarto, nada mais justo do que ele arcar com aquele prejuízo, tá certo? Na experiência que eu tenho, quase todas as vezes que eu tive, né, qualquer problema com hóspede, de quebra, de itens no quarto ou de sujeira demais, sempre foi muito bem resolvido, tá? Sempre a gente conversou muito, a gente explicou o que aconteceu, quais eram os custos envolvidos e a pessoa se sente até numa situação meio chata de não contribuir para pagar esses custos, tá? Então, fiquem tranquilos, conversem numa boa. Não fiquem com raiva do hóspede, que muitas vezes ele fez aquilo sem querer, sem ter essa intenção. E uma conversa ajuda tudo a melhorar muito mais fácil. Outra situação, né, ainda nesse gancho, né, da questão dos danos, tem algumas situações que eu já acho um pouco mais complicado de cobrar. Então vamos supor, também eu escutei muito reclamação que o pessoal chegava, acho que talvez, né, na festa tinha barro, alguma coisa assim, então o pessoal chegava muito cheio de barro. E na hora de limpar, de se tomar banho e tal, as toalhas, né, foram pro saco, né? Aquelas toalhas que eram brancas ficaram marrons. E aí eu já acho uma situação um pouco mais complicada de você querer cobrar o hóspede. Por quê? Porque a roupa de cama você vai ter que lavar de alguma maneira, né? Então, ok, ele sujou de barro, mas é inerente, ele estava sujo de barro.
né? Se você está num lugar de cachoeira, não sei o quê, a questão do barro faz parte, do mesmo jeito que a questão do protetor solar faz parte para quem está na praia. Então eu tive muito problema com protetor solar manchando roupa de cama, roupa de banho, só que é uma situação, gente, que não tem muito o que você fazer, tá? Porque a parte da limpeza das toalhas e das roupas de cama é uma responsabilidade da pousada. Claro que se uma coisa é o hóspede fazer fazer uma sujeira proposital em cima, né, da cama ou da toalha, mas outra coisa é ter uma sujeira que ocorreu devido ao uso dele, né, devido ao uso dele das toalhas para se lavar numa situação normal. Então, eu acredito que toalhas e roupas de cama você só deva cobrar quando houver o sumiço delas, né, no caso o pessoal levar para fora da pousada ou usar para outro fim que não fosse, né, dentro da pousada. Caso tenha algum rasgo, assim, uma coisa muito evidente, ou furo, né, de cigarro, alguma coisa do tipo, nesse tipo de situação, sim, você pode cobrar. Agora, simplesmente pela sujeira, minha opinião, fica um pouquinho difícil, né? Melhor você negociar isso com a sua lavanderia do que negociar isso com o hóspede, tá bom? E outra situação que acontece muito nessa época de festas, principalmente com os solteiros, é o pessoal que traz outras pessoas de fora para se hospedarem na sua pousada sem pagar, né? Então a pessoa foi na festa, conheceu alguém e resolveu trazer para o quarto, né? E a pessoa se hospedou e só no dia seguinte que você vê isso acontecer. Isso acontece muito em pousada pequena que não tem recepção 24 horas, que não consegue ver quem está entrando e saindo e tal, né? Então, vamos lá, mais uma vez uma situação complicada. Eu acho que vocês têm que analisar muito bem, né? Por exemplo, se a pessoa realmente ficou a noite inteira, se ela só passou um tempo, se ela ficou a noite inteira, se ela acordou para tomar café também, se ela estava na listagem do café da manhã. Nesse tipo de situação, que a pessoa realmente usou o serviço da pousada, além de dormir, ela tomou um banho, ela tomou café, ela, né, curtiu a pousada, aí você tem sim que cobrar um extra, porque ela não estava, né, dentro do seu rooming list. Então você tem que cobrar esse valor, porque ela te causou um gasto extra que não estava previsto na pousada. E muitas vezes muitas vezes o hóspede não entende isso. Então quando você alugar um quarto, vamos supor um quarto que caiba mais pessoas, por exemplo, você alugar um quarto quádruplo para 2 pessoas, você tem que deixar bem claro que as pessoas estão pagando o valor do quarto duplo. Apesar dele ser quádruplo, como só tem 2 pessoas se hospedando, você está cobrando o valor do quarto duplo. Então eles têm o direito de ficar apenas 2 pessoas. Se ficarem mais pessoas, você tem todo o direito de cobrar por esse extra, tá bom? Então, fale antes com o seu hóspede, explique, sempre deixe muito claro quando você vai apresentar o quarto, deixe claro que visitas, né, não, são permitidas, né, dentro de certas regras, dentro das suas regras, mas para dormirem mais pessoas, aí você não tem como escapar mesmo, você tem que cobrar, porque isso vai causar um custo à sua pousada e você não pode sair no prejuízo simplesmente porque a pessoa conheceu alguém na festa e resolveu trazer para sua pousada à noite, tá? Mas, assim, o mundo ideal seria a pessoa ficar, a pessoa inclusive curtir o seu café da manhã, aproveitar e ter mais uma pessoa falando bem da sua pousada por aí. Então, né, tenta levar essa situação na esportiva também. Como eu sempre digo, a gente tem sempre que se colocar no lado do hóspede. Se o hóspede veio para curtir, para aproveitar uma festa, que ótimo, deixe que ele aproveite, deixe que ele seja feliz, ajude essa estadia dele, ser feliz na sua pousada, contanto que ela não atrapalhe a estadia dos demais hóspedes, mas tenha um pouco de compreensão, com certeza você já teve uma fase de festas, então compareceu em muitas festas e aproveitou sua vida também, então eu acho que a gente, né, tem que ser equilibrado em tudo que a gente faz, principalmente na vida de um pousadeiro. Bom, agora a princípio eu acho que foram essas os principais ocorridos, né? Sem contar algumas coisas mais doidas, né? Por aí e tal. Mas, gente, pensem, né? Quando vocês tiverem uma festa, né? Assim, na sua cidade e virem que é um público muito diferente e tal, tente entender pelo lado deles um pouco também. São só poucos dias, o turismo é isso aí, a galera tá atrás de festa e vamos deixar o pessoal ser feliz também e trazer turismo para a sua localidade. Bom, eu vou ficando por aqui no Pergunta pra Pousadeira, episódio 4, então eu prometo fazer mais episódios desses, só que para
Para que eu consiga fazer mais episódios desses, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me mandem perguntas, sugestões, ideias de posts, ideias de vídeos. Isso me ajuda muito, porque assim eu consigo falar exatamente do que você está precisando escutar. Então, me ajuda aí, me deixa um comentário aqui no YouTube ou lá nas minhas redes sociais, no Viver de Pousada. Eu estou tanto no Facebook quanto no Instagram. E também não esquece que tem o meu blog com vários textos, várias coisas para vocês darem uma olhada lá e terem uma vida de pousadeiro com qualidade de vida. Então, a gente fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tomara que a pousada de vocês esteja dando certo aí e melhorando com as minhas dicas. Tchau, tchau!